1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Eu quero começar uma série hoje. E se você não puder estar no culto da noite, acompanhe pela internet. Sobre a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, eu quero falar algumas coisas que há na vida de Davi, que nós precisamos aplicar na nossa vida. Algumas atitudes que Davi teve, que o fez alcançar algo extraordinário em Deus, e algumas atitudes que ele não deveria ter tido, que fez ele viver um dos piores momentos na vida dele. Obrigado, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16, quem encontrou diga amém. Diz assim: então o Senhor, versículo 1, ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, chorando, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite, repita comigo, do melhor azeite, e vai, e eis que eu te envio à casa de Jessé, o de Belém, o belemita, porque escolhi de um dos filhos para torná-lo rei de Israel. Vai, porque eu escolhi um da casa de Jessé para torná-lo rei de Israel. Versículo 11. Então Samuel questionou a Jessé: estão todos os filhos que tens aqui? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem um caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não se assentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo, e era ruivo e de belos olhos, saudável e de admirável presença. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge. E ele foi ungido. Samuel apanhou o chifre de azeite que estava repleto de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, repita comigo, a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé apoderou-se da vida de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Que o Espírito de Deus use da minha vida a falar ao teu coração. Querido, essa é uma história muito fascinante, muito poderosa, muito extraordinária. A história de Davi, menino que Deus escolheu para ser o rei de uma das nações mais poderosas. Israel vai viver um tempo de muito conflito, de muita dificuldade. Por quê? Para que você entenda um pouco o contexto. Israel era governado pelo próprio Deus. Israel era liderado pelo próprio Deus. Um dia Israel se levanta contra Deus e diz: nós queremos um rei sobre nós. Nós queremos que alguém governe sobre nós. Nós queremos ser igual às outras nações. Isso é um perigo muito grande, querer se assemelhar, querer se igualar. Quando o que Deus tinha para Israel estava muito acima das nações existentes. Era muito mais extraordinário, mais poderoso. Mas num português claro e numa análise do texto e do contexto de hoje, Israel não sabia que estava dizendo assim para Deus: nós queremos nos rebaixar, nós queremos descer o nível, nós queremos estar no mesmo nível das outras nações, porque as outras nações têm um rei que eu posso ver, que eu posso tocar. Tem um rei que vai para a batalha conosco, para a guerra conosco, como se Jeová,
como se Yahvé, como se o Deus Todo-Poderoso em algum momento não estivesse na batalha com Israel. A verdade é que é melhor estar com Deus do que fisicamente às vezes com alguém, porque Deus jamais deixará você perder qualquer batalha. Deus jamais te deixará na mão. Então eles tomam essa decisão: nós queremos um rei, nós queremos um homem nos governando. A misericórdia de Deus foi bem, e Samuel vai questionar isso com Jeová, com Deus, e Deus vai olhar para Samuel e vai dizer assim: Samuel, fica tranquilo, o problema não é com você, não é você que eles estão rejeitando. Porque Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Ele ouvia Deus e falava com o povo, ouvia o povo e falava com Deus, ouvia Deus e falava com o povo, e estava dando tudo certo. Então Samuel vai pensar que a rejeição é com ele, e Deus vai dizer: não, fica tranquilo, Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, mas pois bem, vou dar um rei para eles. E a Bíblia ainda vai dizer que Deus escolheu a Saul como rei. Foi Deus que escolheu Saul. Talvez você já ouviu dizer que Saul foi rejeitado porque Saul foi escolhido pelos homens. Não, foi-se pedido um rei pelos homens, mas Saul foi escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que escolheu Saul. Foi Deus que colocou Saul, permitiu Saul estava sobre o trono. E Saul não caiu porque ora não foi Deus que escolheu. Saul caiu porque Saul deixou a prepotência entrar no coração, o orgulho, a soberba, a altivez, e ele achou que ele poderia governar sem Deus, liderar sem Deus, que a vontade dele estava acima da vontade de Deus. E ele fez no segundo ano do reinado dele. Saul vai reinar 40 anos. No segundo ano, Deus o rejeitou. Por que Deus o rejeita? Porque Deus não aprova mais o reinado de Saul. Simples. Porque Saul quis fazer o que não era para ele fazer. Saul era rei. Saul não era sacerdote, seu Elias. Saul não podia sacrificar. Em uma certa reunião, André, a Bíblia vai dizer que o povo está reunido e o profeta Samuel não havia chegado ainda. E o povo começa a ficar impaciente, porque a hora da reunião havia avançado, passado. O culto estava atrasado. É como você chegar à igreja lotada, o pastor não chega ninguém que tem autorização para iniciar o culto, e de repente alguém de qualquer jeito diz assim: eu vou subir lá para fazer, então não importa que faça, não importa do jeito que faça. E Deus está provando: importa do jeito que faz, importa do jeito que conduz, importa do jeito que leva. Samuel, você foi chamado como sacerdote, e só o sacerdote pode sacrificar. Saul foi chamado como rei, e aí a Bíblia diz que Saul está vendo o povo ir embora. O que é que ele faz? Ele vai sacrificar. É por isso que você ouve uma expressão muito comum, e você talvez não saiba o fundamento dela. Diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Quem já usou essa expressão aí? A gente usa para o filho, a gente usa para o marido. Ameaça, porque as mulheres gostam de ameaçar o marido. Gente, a gente vai para o céu sem fazer curva, porque a gente é ameaçado por elas todo dia. Deus dá livramento de morte para nós, gente. É verdade. Então, é melhor obedecer. Para o filho eu falo isso: é melhor obedecer do que sacrificar, hein, Radassa? Melhor obedecer, Paulo, do que sacrificar. A gente fala isso na igreja, mas o contexto aqui é um contexto de sacerdócio e rei. Ele está sacrificando para não perder o povo. Ele está quebrando um princípio para não perder o povo. E por isso a Bíblia diz que Deus vai rejeitar a Saul. Deus o rejeitou, e ele passou no governo durante 40 anos. 40 anos governando. Mas quando Deus rejeita Saul, os olhos de Deus estão sobre a terra. Os olhos de Deus estão, numa linguagem de hoje, vasculhando a terra.
vendo todos os seres humanos na terra. E a Bíblia diz que os olhos de Deus em Belém vai encontrar um rapaz, e o nome deste rapaz é Davi. A pergunta que não quer calar é: o que Davi estava fazendo que atraiu os olhos de Deus para ele? Qual a atitude, Leonardo, que Davi estava tendo, que Deus tomou uma decisão assim, seu Elias, e disse: esse rapaz será o rei de Israel. Esse jovem de 17 anos será separado e ungido para rei. Qual a atitude de Davi? O que ele fazia? Como ele trabalhava? Como ele se vestia? Como ele se comportava? E aqui vem o primeiro segredo. Quando Deus olha para Davi, não olha nem para a atitude, nem para a aparência. Deus olha para o coração. Deus não vai cumprir nada na tua vida pelo que você faz. Deus não vai cumprir nada na tua vida pelo que você tem. Deus não vai cumprir nada na tua vida como você se veste ou se comporta. O que Deus cumprirá na tua vida, cumprirá por causa do teu coração. Porque não é o que você faz, é com que coração você faz. Não é o que você canta, é com que coração canta. Não é o que prega, é com que coração prega. Não é o que toca, é com que coração troca. Não é o que dança, é com que coração dança. Não é como trabalha, é com que coração trabalha. Não é como é diácono, é com que coração serve como diácono. Não é porque é voluntário que Deus vai te abençoar, é com que coração você está voluntário. Então o segredo aqui para Deus escolher Davi foi o coração. E isso vai se provar nesse texto do capítulo 16, porque quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel vai ver os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, e quando Samuel vai olhar, vai dizer assim: olha, os meninos é bom, tem aparência, tem jeito, tem formato, tem atitude, está no exército de Israel. Aí Deus interrompe a reunião de Samuel e diz assim: Samuel, você olha para a aparência, mas eu não estou de olho na aparência, eu estou vendo o coração. Tem aparência de rei, tem jeito de rei, tem força de rei, formosura de rei, mas o coração não está pronto para ser rei. E a Bíblia vai dizer então que Deus vai escolher Davi. Aí Deus aparece ao profeta Samuel e diz assim: Samuel, levanta-te e vai a Belém, e lá em Belém você vai ungir um rei no lugar de Saul. Isso vai bugar a cabeça do profeta, vai mexer com as emoções dele, porque o profeta é muito verdadeiro. Se o profeta está indo a caminho, e aonde o profeta ia, meu irmão, havia um temor, porque o profeta que chegava numa cidade, em um lugar, chegava para poder trazer uma mensagem de Deus, segundo eles boa ou ruim, uma sentença, um cativeiro, uma exortação. Então aonde o profeta chegava, logo se perguntava: é de paz a tua vinda? Qual o motivo por que você está vindo aqui? E o profeta não pode mentir. Aí ele está dizendo: Deus, como que eu vou na casa de Jessé? Se me perguntarem o que eu vou estar fazendo lá, e se eu falar que eu estou indo lá ungir um rei, Saul vai mandar me matar, porque ele vai saber que o Senhor o rejeitou, e ele vai achar que eu estou armando contra ele. Ei, Samuel, você faz assim: pega o chico de azeite, pega um cordeiro, e se alguém perguntar para você o que você está indo fazer em Belém, você diz: eu estou indo lá sacrificar o Senhor, porque você vai me sacrificar e também vai ungir a rei. Então você não precisa dizer que vai ungir um rei, só precisa dizer que vai sacrificar. Então, querido, se prepare, pega essa palavra para você esta manhã. Deus vai te dar estratégias para que você não fique no engano, na mentira, em nada. Não precisa fazer nada com as suas mãos, mas que você cumpra o propósito que Deus tem para a tua vida. Se prepare, eu quero declarar que essa semana será uma semana de estratégias para você. Este mês será um mês de estratégias para você, porque este ano o inimigo não vai parar e nem deter a promessa que Deus tem para a tua vida, a promessa que Deus tem para a tua casa, a promessa que Deus tem para a tua família.
família. Por quê, pastor? Porque uma das coisas que Samuel carregava era um chifre de azeite, e uma das coisas que você carrega é a presença do próprio azeite dentro de você. Aleluia. Sabe o que é o azeite? Simboliza o azeite. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Quem tem a presença do Espírito Santo aqui: ah, pastor, mas eu não pulo, eu não corro, eu não danço, eu não faço nada. Não precisa fazer nada disso para ter a presença do Espírito Santo. Quando você levantou a tua mão, aceitou Jesus como teu Salvador, e se você não aceitou, você vai aceitar esta manhã. O Espírito Santo passou a morar dentro de você, e quando o Espírito Santo passou a morar dentro de você, Ele está te dizendo: eu te ungi para cumprir o propósito da tua vida, eu te consagrei para cumprir o propósito da tua vida. Então ninguém vai parar e nem deter o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua casa, o que Deus tem para a tua família. Então ninguém parou Jessé, ninguém interrompeu o processo. Por quê? Porque quem estava no comando do processo deu a ordem. Aqui, gente, eu preciso difundir uma coisa aqui que está na nossa mente, separar uma coisa que vive na nossa mente. Deus está no controle, Deus está onde? Não, Deus não está no controle. Quem está no controle? Não, Deus está no... A gente fica confuso com isso. Deus não está no controle. Deus está no comando, é diferente. Porque quem está no controle é você. Você vai aonde quer. Porque Deus não criou robô, Marcelo. Não, agora vai para minha casa, agora vai orar, agora vai ler a Bíblia. É assim que você se sente? Ou você que está no controle disse: não, agora eu vou orar? Quem decidiu vir no culto hoje? Foi Deus ou você? Foi você que decidiu vir. Quem decide adorar? Deus ou você? Ele fica esperando a sua adoração, mas a decisão é sua. Então Deus não está no controle. Isso é uma expressão que a gente usa e não há de todo um errado em usar essa expressão. A gente está dizendo assim: Deus está na minha vida, Deus é comigo. Mas a gente precisa entender isso, porque controle é direção, gente. Controle é para onde vai. Quando eu estou no controle, quando eu estou no leme da embarcação, eu estou ditando a direção, eu estou indo na direção que foi dada. Quando eu entro no carro e ligo o GPS e eu saio, eu estou em direção ao destino que foi dado. Então Deus já está no comando. Ele deu a ordem para Jessé. Jessé poderia não ir, e se ele não fosse, Deus levantaria outro para ir. Então, o que eu quero te dizer é uma coisa: Deus já te deu uma ordem do destino, e o que Deus tem conectado para você está no futuro. Deus falou a Samuel: até quando vai ficar chorando pelo passado? Porque Samuel está lamentando por Saul, está chorando por Saul, está dizendo: por quê que rejeitou? Falou: rejeitei, eu não tenho mais nada com o passado, Samuel. Agora o futuro é Davi, rei de Israel. É a gente que fica chorando pelo passado, é a gente que fica preso no passado, é a gente que quer voltar ao passado. Ah, se desse, ah, se pudesse, ah, se acontecesse. Ah, você quer ver uma das maiores injustiças? É quando você chega para alguém e fala assim: você não podia ter feito isso. Isso é uma desgraça, gente. Porque quando você diz para a pessoa assim: você não podia ter feito isso, você está dizendo assim: você vai ter que voltar lá atrás e consertar o que você fez de errado. E não tem como voltar, não tem como consertar. Então não é que você não tem o direito de dizer para alguém: você não podia ter feito, você não deveria ter feito, você tinha que ter feito diferente. Não, você tem que liberar a pessoa para o futuro, dizendo: olha, a partir de agora é tudo diferente na tua vida. E se você fizer diferente agora, o resultado vai ser diferente do resultado que você teve no passado.
Deus está dizendo: ei Samuel, eu rejeitei a Saul e agora vai ser diferente, porque agora eu não escolhi, aleluia, não permiti só alguém que tem aparência, eu entendi que eu tenho que escolher alguém que tem coração, aleluia, porque quem tem coração é diferente. Ei Samuel, só vai com você aí, porque o resto eu vou fazer, eu vou proteger, eu vou te guardar, eu vou te sustentar em vida. Você vai ungir o novo rei, e te prometo, Samuel, nada vai acontecer com você. Ei querido, é tempo de você ouvir o comando de Deus para a tua vida, é tempo de você ouvir o comando de Deus na tua vida, aleluia. Sabe por quê? O comando de Deus vem com uma garantia que vai ficar tudo bem. Samuel está dizendo: eu estou com medo, Deus, eu não vou chegar lá, Saul vai descobrir, vai me mandar me matar. Ei Samuel, quem está te dando a ordem sou eu, Senhor, e a ordem que eu dou, a promessa que eu faço, eu vou garantir até o final que aconteça. Quem está comigo nessa palavra de manhã? Quem está comigo nesse domingo do avivamento? Fala para 2 pessoas pelo menos: a palavra que ele liberou de destino, ele vai garantir que se cumpra até o final. Diga para 2 pessoas pelo menos: a palavra que ele liberou de destino, ele vai garantir que se cumpra até o final. A promessa que ele fez para você não está no passado, a promessa que ele fez para você não se cumpriu ainda, a promessa que ele fez para você está no futuro, e ele ele vai garantir. Ele vai garantir, gente. Enquanto Samuel está vindo, no pano de fundo tem a história de Davi, o 8º filho de Jessé. O 8º filho de Jessé, que era diferente de todos os outros. Por quê, pastor? Porque os 7 filhos de Jessé estão no exército de Israel. Todo menino que nascesse era hebreu, o sonho dele ir para o exército, batalhar por Israel, segurar uma espada, segurar um escudo, segurar uma lança, aprender arco e flecha. Só que quando Davi nasce, Davi cresce com 17 anos, o pai dele olha para ele e diz: você é baixo, você é ruivo, porém tem boa aparência, olhos bonitos, mas você é baixo, eu não quero te perder, então você não vai para o exército. Eu acredito que isso causa uma frustração no coração de Davi, porque principalmente quando se tem irmãos que já estão vivendo, pessoas que já estão vivendo o fluxo natural da coisa que você deseja viver também, ser que nem os irmãos são, ir para o exército, batalhar, voltar contando das vitórias, das guerras vencidas. O pai Jessé olha para Davi e diz: Davi, você não vai para o campo de batalha, você vai para o campo verdejante, você vai cuidar das ovelhas. E detenha uma informação: cuidar de ovelhas aqui não era papel para filho, cuidar de ovelhas aqui era papel para servo. O servo que ganhava dinheiro, que ganhava salário, e tinha que ficar meses, dias, dependendo da época e do tempo vivido, até anos fora de casa, levando as ovelhas de uma cidade para outra, de um deserto para o outro, de uma montanha para outra, de um pasto verdejante para outro, com a função de procurar água e campo verdejante, água e alimento. Então Davi, ele chegava a ficar 3 meses longe de casa, fazendo o papel que era para o servo fazer. Mas aí por que Deus escolhe Davi? Porque mesmo fazendo o que ele não queria fazer, ele foi fiel naquilo que o pai colocou para ele fazer. Pega essa palavra, gente, pelo amor de Deus. Ninguém nasce grande, quem nasce grande é monstro. Deus só escolhe quem tem história.
Deus só escolhe quem cumpre uma história, quem cumpre o propósito. E eu vim aqui trazer uma palavra para você. Ainda que você não chegou ainda aonde você acha que deveria chegar, seja fiel no estágio que você está passando, aonde você está passando. Para mim chegar aqui hoje pregando, para mim chegar aqui hoje pastor, para mim chegar aqui hoje pregador. Ei, meu irmão, eu já fui servente de pedreiro com 11 anos de idade. Eu já fui servente de pedreiro com 12 anos de idade. Eu já caí de cima de uma laje, quebrei clavícula. Já caí sentado em cima de um vergalhão, rasguei minha coxa, tentando trabalhar, tentando lutar, tentando fazer alguma coisa. Mas a promessa de Deus para mim não era ser servente de pedreiro, até porque uma profissão digna. E eu era muito feliz trabalhando ali, insisti em trabalhar. A promessa de Deus era para mim ser pregador, viajar. A primeira vez que eu ouvi uma promessa, minha avó diz que eu tinha meses de idade. As irmãs do ciclo de oração olhou para mim e falou assim: esse menino vai ser pregador. A primeira vez que eu ouvi que eu ia ser pastor, eu não tinha nem entendimento. Eu tinha 3 anos de idade, estava dormindo numa esteira de palha. As irmãs disseram: esse menino vai ser pastor. Mas até que chegue aonde Deus prometeu, você vai ter que respeitar o caminho, o processo. Tem gente rejeitando os processos de Deus na tua vida. Tem gente respeitando os anonimatos de Deus na tua vida. Nós temos uma geração hoje que está dizendo aí: eu posso me rebelar, eu não vou fazer. Não se pode mais colocar um filho para trabalhar. Não se pode mais ensinar um princípio para o filho. Até porque, dependendo de quem ele vai estar ouvindo, vão ensinar para ele que ele pode se rebelar. E ele pode começar a ameaçar os pais, dizendo: ó, vou ligar para o conselho tutelar. Ei, as coisas estão invertidas. Quando a Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem, ei mãe, bota a sua filha para lavar a louça. Ei filha, vai lavar a louça para tua mãe. Ei pai, bota o teu filho para arrumar a casa. Eu arrumava a casa da minha avó, e isso não me fez menos homem não. E olha que tem hora que eu tinha que rebolar, meu irmão, porque para encerar o chão vermelhão com um pedaço de coberto, ó, rebolei limpando a casa, e hoje sou um homem de Deus. Então isso dignifica o homem. Uma geração Nutella que a gente quer proteger demais, que a gente não quer deixar os processos trazer maturidade, trazer experiência de vida. Está na hora da gente despertar isso como igreja de Cristo Jesus, gente, pelo amor de Deus. Você é o sacerdote da tua casa. Talvez podemos até pensar que Jessé não sabia o que estava fazendo, que Davi era para ser rei. Mas ele entendia que naquele momento Davi tinha que cuidar de ovelhas. E foi cuidando de ovelhas que Deus escolheu Davi. Tanto eu posso pensar que Jessé esqueceu de Davi, como também eu posso pensar que Deus fez Jessé escolher. Porque talvez se Davi tivesse como os irmãos no campo de batalha segurando espada, não seria rei de Israel. Então pega isso, pelo amor de Deus. Não é o que você faz que vai determinar aonde você vai chegar. Todo mundo dizia: é injusto chamar um pastor de ovelha para ser rei. Tinha que ser um capitão do exército, como eram os irmãos de Davi. Mas olha para alguém que está do teu lado e diga: Deus não vê na tua ótica. A ótica de Deus é diferente. Eu vim aqui nesta manhã com uma palavra para poder te dizer a primeira coisa: atente primeiro à vontade de Deus, e depois atente para a sua vontade. Quando você entender que a vontade de Deus está em primeiro lugar, Davi está entendendo: eu não sei por que eu tenho que ir para esse campo, eu não sei por que eu tenho que cuidar dessas ovelhas, eu não sei por que eu tenho que fazer isso, mas eu acredito que por isso ele escreve tantos salmos. Ele diz: mas Deus sabe de todas as coisas, Deus está no comando de todas as coisas, Deus está na direção de todas as coisas. O caminho de Deus é diferente do meu, os pensamentos de Deus são diferentes dos meus. Então deixa Deus trilhar o caminho
Deixa Deus trilhar com GPS, gente, pelo amor de Deus. Deixa Deus dar a direção, deixa Ele mostrar. Pastor Leandro conta um caso muito interessante, muito legal. Ele falou que a pastora Deise foi lá na Barra da Tijuca. Ela mora em Niterói, na Barra, não é acostumada a andar. Botou o endereço no GPS. E o GPS diz: a 200 metros, vire à direita. Aí ela virou para a filha, que é a pastora Rebeca, e falou assim: não é aqui não. Não, eu não vou seguir esse negócio não. E passou. Aí o bichão lá, recalculando rota. A 200 metros, vire à direita. Ela: não é aqui não pode ser aqui. Não é aqui. E ficou rodando 1h20. Até que o GPS trouxe ela lá no ponto de início. Ela entrou aonde mandou e estava bem pertinho de chegar onde ela queria chegar. É porque a gente quer criar a nossa própria rota. A gente quer criar o nosso próprio jeito, não é assim? A gente é cheio de vontade, gente. A gente é cheio de altivez. É porque eu conheço, porque eu faço, porque eu prego, porque eu canto, porque eu toco. É porque você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Quem é tudo na nossa vida é Deus. Eu fico triste de encontrar pessoas que não vivem a promessa de Deus. Tem tudo para viver. Eu vou na minha cidade e volto e vejo pessoas que cresceram comigo, que estavam anos-luz na minha frente, que estão anos-luz para trás de mim agora, ficaram para trás, pararam no tempo, porque se achavam bom, se achavam autossuficientes. Deus não usa quem é bom, porque Ele é super bom, então Ele não precisa de quem é bom. Deus não usa quem sabe fazer. Primeiro, Deus usa quem tem coração para fazer. E segundo, Deus usa quem primeiro quer a vontade dEle para depois pôr a sua. Dá uma olhadinha para alguém e fala assim: sabe por que as coisas não aconteceram na tua vida como era para acontecer? É porque a tua vontade é muito forte dentro de você. Eu vou apertar, gente. Jeová vai virar uma chave de fenda nesse parafusozinho seu aí, vai dar um apertãozinho assim, só para você ficar firme, só para você descer do salto. Já viu as mulheres que chegam no salto? Nariz em pé, queixo em pé, perna em pé, tudo em pé. Desce do salto. Você já viu um homem num pedestal? Sai do pedestal. Nós só somos o que somos porque decidimos uma coisa: pôr o coração em Deus. Aleluia. Eu só estou aqui pregando hoje para vocês porque eu decidi atentar primeiro para a vontade de Deus, para depois a minha. Porque quando eu atentei para a minha vontade, o resultado disso foi 32 pedras nos rins em cima de uma cama de hospital, infecção generalizada e desenganado pelo médico, 3 meses internado. Quando eu falei: Deus não é capaz de cumprir a promessa da minha vida, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma. Arrebentei com a minha vida, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Eu lembro que eu estava no dia dentro do hospital em Niterói, e o anjo do Senhor apareceu para mim. O Senhor apareceu para mim e me disse: e aí, Rodrigo? Eu falei: Senhor, aonde o Senhor me mandar eu vou, e o que o Senhor pedir para fazer eu farei, porque a minha vida será para cumprir a tua vontade, a minha vida será para cumprir o teu querer. Ei, rodei por Minas, por Goiás. Falei: vou ficar por Minas porque eu gostava muito do estado de Minas Gerais, mas não sabia eu que na minha rota estava Paranavaí, não sabia eu que a minha rota estava o Paraná. E Deus dizia: na cidade que eu te colocar, eu vou cumprir todas as promessas que eu tenho para a tua vida e para a tua história. Eu assumo essa reunião hoje de manhã debaixo de uma autoridade do Espírito Santo para te dizer: a vontade de Deus é a melhor coisa para a tua vida.
A vontade de Deus é a melhor coisa para a tua história. Ser guiado, direcionado, comandado por Deus é a melhor coisa que você pode viver. Pelo amor de Deus, se atente primeiro para a vontade de Deus, aleluia, e depois para a tua vontade. Vai ser fácil, pastor? Não, mas Deus vai estar contigo. A questão é que a gente pega Davi, pastor Ezequiel, e bota ele longe da gente. Você acha que Davi não quis parar? Você acha que Davi não entrou em conflito? Claro que entrou. Você acha que ele não quis desistir? Claro que quis. O Salmo 70: apressa-te, Senhor, em me ajudar, apressa-te em meu socorro. Sabe o que ele está dizendo? Quando que o Senhor vai cumprir o que está dentro de mim, a promessa? Porque o que o Senhor me mostrou foi ser rei de Israel, foi ser um guerreiro de Israel. Quando? O Salmo 61, se eu não me engano, que ele vai dizer para ele mesmo: por que você está abatido, cara? Eu acredito que Davi está abaixado assim, ó, na beira do ribeiro pegando água. De repente ele olha para o reflexo do rio, quem ele vê? Ele mesmo. Porque tem hora que você tem que olhar para você mesmo, gente. Porque quando você começar a olhar para você mesmo, tudo vai mudar na tua vida. Ele olha e vê ele mesmo. Aí ele vê o quê? Um semblante caído, abatido, cansado, seu Elias. Aí ele diz assim: é assim mesmo, tá? Porque você está aqui, ó, não está cuidando de ovelha? Está cuidando de ovelha? Era para estar no campo de batalha. Mas você é fraco, é pequeno? Ei, mas ele não faz isso. Ele diz assim: ei, Davi, por que você está abatido, minha alma? Por que você está comovido dentro de você? Não fica assim não, rapaz. Espera em Deus. Espera em Deus, porque Ele ainda você o louvará. Sabe o que Davi está dizendo para ele mesmo? Talvez hoje você não tenha motivos para cantar, mas Davi está dizendo para ele mesmo: prepara o culto de ação de graça, Davi, porque vai chegar uma hora que você vai ter motivos para cantar. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga: talvez você não está entendendo o processo hoje, mas Deus te trouxe aqui esta manhã para te dizer: ali na frente vai ter motivo para você cantar. Ei, prepara a Coca-Cola, prepara o suco detox, prepara água com gás, água com limão, a picanha, macarronado, frango assado. Dá um glória aí, Léo, aleluia. Chegou a baixar a máscara para dar glória. Prepara o banquete, porque diz o Senhor na minha boca: vai ter culto de ação de graça na tua casa, pela promessa que Ele te fez. Hoje você pode estar chorando: eu estou chorando, eu estou com medo, eu não vou conseguir, eu não vou chegar. Mas Deus está te dizendo: aquele que fez a promessa é fiel para garantir a promessa. Fica de pé comigo. Eu continuo à noite, mais por uns domingos aí para frente, porque tem muita coisa boa para falar de Davi. Eu quero encerrar esta manhã dizendo: se atente para o teu coração em Deus. Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Seu filho Salomão vai dizer: Léo, se tiver que guardar alguma coisa, guarde o coração, porque dele procede a vida. Segunda coisa que Davi se ateve foi se preocupar primeiro com a vontade do Pai, com a vontade de Deus, para depois se preocupar com a sua vontade. De noite, se Deus me der graça, eu quero falar sobre os inimigos que Davi enfrentou, que ninguém sabe que ele enfrentou. Só ficaram sabendo quando ele já estava lá, para enfrentar mais um, que era o gigante Golias. Até aquele momento, ninguém sabia que Davi já tinha matado o urso e leão. Ninguém sabe os ursos e leões que você anda matando no processo. As lutas que você anda matando, vivendo, vencendo. Mas essas lutas estão te preparando para algo maior. O que você vive, que ninguém sabe que você vive, está te forjando para você viver o que todo mundo saberá que você vai viver.
Coloque a mão no teu coração agora. Espírito Santo, eu firmo 2 princípios no coração dos teus filhos essa manhã. O primeiro princípio é: o meu coração está em ti. O segundo princípio é: eu digo não à minha vontade. Eu digo sim para a tua vontade. Como uma corça anseia por água, te desejo noite e dia. noite e dia. Isso, sobe. Desesperada estou, amado meu. Esse é um salmo de Davi. Mais fundo em te conhecer. Essa é uma canção de Davi. Vem me inundar no rio de vida, Que encontro em ti, até que nada mais importe. vou buscar tua presença. Faço o que preciso for pra te ver mais Sempre aqui. Te calabarama show manai, Eu faço o que colemaracando e comanai.